capítulo de número 3. Gênesis 3. O verso é o de número 8. Deus é muito bom. O Senhor vem falando comigo o que já comunicou aos irmãos desde o começo do culto. Deus está falando aqui na casa. Vira para o teu irmão do lado e diga: Deus está falando. Vamos continuar com o recado do Pai. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Amém. Curve sua cabeça. Pai Santo, mais uma vez te dou graças. Quero louvar-te, Senhor, por mais essa oportunidade. E o pedido é que o Senhor continue falando conosco. Fique à vontade, Senhor. Eis aqui, Senhor, faz de nós uma boa terra para recebermos as tuas sementes de vida, Senhor, e que elas produzam frutos, Pai. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Você que pode aplaudir o Senhor, queridos. Escute, toda atenção é pouca. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, ao lermos a palavra de Deus, nós vamos perceber, Luciano, Deus falando com os homens. Só que toda vez que nós vemos Deus falar, Deus ele sempre fala com muita sabedoria. Deus sempre fala com objetivo. Deus sempre fala com propósito. Veja que Deus é diferente de nós seres humanos. Porque Deus não fala de mais, mas Deus também não fala de menos. Deus não é tagarela, mas Deus também não é introvertido ao ponto de ter timidez para falar. Vira para o irmão do teu lado e diz para ele: Deus fala o que é preciso. Nem mais e nem menos. Deus fala o que é necessário ser falado. Eu vou te dar um exemplo. Gênesis 1. A Bíblia diz que Deus vai começar a criação, meu irmão. E sabe como é que Deus começa a criar? Através da sua palavra. Mas Ele não usa muitas palavras. Ele disse: haja luz. E o que aconteceu? Foi muitas palavras? Pouca. Mas sempre que Deus fala, Ele fala com sabedoria, com objetivo e propósito, querido. Escuta. Deus, na nossa relação com Ele, quando eu e você vamos orar e falar com Deus, quem fala mais? Deus ou nós? A necessidade de falar é nossa. E Deus está sempre o que? Pronto para? Mas quando Ele fala, irmão,
a gente se derrete. É ou não é? Sim ou não, meus irmãos? Quando Deus fala, irmão, a gente vamos ver na Bíblia que toda vez que Deus falou, ou Ele consola, ou Ele conforta, ou Ele cura. Não, eu já estou liberando. Ou Ele liberta, ou Ele, meu irmão, dá direção, Ele traz esperança, Ele gera fé. Toda vez que Deus fala, tenha certeza que Ele fala com poder para mudar alguma coisa. Está entendendo isso aqui? Então é muito importante, queridos, nós ouvirmos a quem? A Deus. É muito importante. Só que não é só Deus que fala conosco, Luiz. Existem vozes dentro de nós que falam conosco. E essa voz é uma voz interna. Mas existe voz externa também. Qual é essa voz externa? A do diabo. Repita comigo, Deus fala. Mas existe vozes dentro de mim que também fala. E o diabo também fala. Está entendendo isso aqui? Hã? Quando Deus fala, irmão, Ele traz alinhamento. Quando Deus fala, Ele traz ordem para casa. Mas toda vez que essas outras vozes dentro de nós e a voz do diabo fala, eles desalinham e desorganizam a nossa vida. A pergunta é: qual voz eu e você estamos ouvindo? Hebreus capítulo de número 13 diz o seguinte: quando ouvires o Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Eu vou repetir: quando eu e você ouvirmos a Deus, não endureça o coração, porque a palavra dele pode ser desagradável, pode não ser boa para nós, mas ela é perfeita dele para nós, querido. Vai trazer ordem. Se você não pegou, levante a mão. Pode ter desordem na tua casa, mas a palavra dele para você hoje é: eu estou alinhando a tua casa, eu estou pondo em ordem a tua casa. Não, se tem alguém que crê que Deus está falando, já levante a mão, querido, e comece a adorá-lo, Ele. Escute. Para nós, Júnior, ouvirmos a Deus, nós precisamos calar todas as outras vozes. Vou repetir isso aqui. Para nós ouvirmos claramente a Deus, nós precisamos calar todas as outras vozes. Quais são as outras vozes? As vozes internas e a do diabo. O diabo, toda vez que o diabo falar, irmão, ele vai trazer o quê? Ele vai fazer com a intenção de nos prejudicar, de atrapalhar a nossa vida. Vou repetir: toda vez que o diabo falar, ele vai fazer isso com a intenção de nos prejudicar. O diabo não tem intenção boas comigo e com você. A intenção dele é só má. Gênesis 3, verso 1, coloca para mim, por favor. Gênesis 3, verso 1. Olha só, quem vai começar falando aqui? Quem vai começar uma conversa com Eva é a serpente. Quem está por detrás da serpente? O diabo. Olha só, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. Quem disse a mulher? Quem disse a mulher? Quem está usando a serpente?
Olha só o que ele vai dizer. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Escute isso daqui. Eva, escuta isso. Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que ela queria ouvir. Não tem como Deus falar comigo e com você se eu e você já decidimos o que queremos ouvir. A pergunta é: você quer ouvir a Deus, sim ou não? Se quer ouvir a Deus, se prepare, porque nem sempre o que Ele vai falar para mim, para você vai agradar. Mas uma coisa eu quero dizer para você e já profetizar: agradando ou não, vai trazer ordem, vai trazer alinhamento, vai trazer vida para você e sua casa, querido. Está entendendo isso? Hã? Olha isso aqui. Deus nem sempre vai falar o que queremos ouvir, mas falará o que precisamos. Já Satanás vai falar tudo o que ele precisar falar para nos derrubar. O diabo nem sempre contraria a vontade de Deus no início. Nem sempre. Ele diz isso, não, é assim mesmo. Aí no meio do percurso ele diz: não, ó, só isso aqui não tem problema, vai por aqui, ó. Porque se começar de cara já contrariando a vontade de Deus, você percebe, eu percebo. Está entendendo isso aqui, querida? Mas eu tenho uma orientação de Deus para você nessa manhã. Quando o diabo quiser falar com você, quando o diabo quiser soprar no teu ouvido uma sugestão, um conselho, uma orientação, cala a voz dele dizendo: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. E faça como Jesus fez no deserto. Apresente para ele a palavra de Deus, apresente para ele a verdade de Deus. Diz: é com isso aqui que eu vou ficar, não com o que você está me sugerindo. Quando ele disser: olha aquela mulher ali, varão, para você, olha como ela linda, diz assim para ele, ó, a palavra de Deus diz: não adulterarás. Meu Deus. Hã? Quando ele sugerir: faça isso daqui que ninguém está vendo, você diz: não, os olhos dele são como chamas de fogo, e não há nada que ele não veja. Ei, aquela manjole garaue, emanjole camaio rebiagadácia. Quando ele sugerir: olha, engana o seu irmão, diga para ele: assim diz a palavra de Deus, falai a verdade uns com os outros. Olha a voz dele, irmão. Fiscal. Levante a mão que eu vou profetizar, levante a mão que eu vou profetizar. Até hoje o diabo pode ter conseguido muita coisa contra eu e contra você, mas em o nome de Jesus Cristo, hoje nós nos levantamos como uma igreja poderosa no Senhor e decidimos levantar a voz contra ele e dizer: Satanás, você está repreendido. Eu sou do Senhor, minha família é do Senhor, e nós só daremos ouvidos ao Senhor. Amém, queridos? Essa é a primeira voz. Pastor, qual é a outra voz? As vozes internas. Coloca para mim Gênesis 3, verso número 10. Gênesis 3, verso de número 10. Olha o que diz: e
E ele disse, quem disse aqui? Adão. Adão disse a Deus: ouvi a tua voz soar no jardim, e eu ouvi a tua voz soar no jardim, e escute isso é sério. A voz que Adão e Eva ouviu, que fez eles se esconderem de Deus, foi o medo. A pergunta é: quais são as vozes que estão falando dentro de você, para quem você está dando ouvido? Pastor, eu não entendi. Tem pessoas, ô Luiz, que estão dando ouvido para a voz da rejeição. Olha o que essa voz diz para você: o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão dizer de mim? E o incrível é que muitas pessoas, por terem medo de ser rejeitadas por pessoas, outras pessoas, elas estão agradando as outras pessoas e desobedecendo a quem? Desceu o manto aqui, eu vou entregar, recebe sim ou não? Tem pessoas que estão fazendo o que não eram para fazer, fazendo dívida que não eram para fazer, mas só estão fazendo para ver se são aceitos por alguém. Mas eu quero profetizar aqui sobre a tua vida, querido, e dizer para você: você não precisa querer ser aceito por ninguém, porque o dono da vida, Jesus Cristo de Nazaré, Ele te aceita e Ele te ama. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Ouça a voz dEle, não a voz da rejeição. Escuta, tem pessoas que estão dando ouvido à voz da culpa. Aí essa voz diz assim dentro dele: isso que você fez, esquece, não tem perdão. Quem é você para ter você tentar fazer isso? Não. Cale essa voz hoje. Assim como nós acabamos de falar como se cala a voz do diabo, é a mesma forma de se calar essas vozes do nosso interno. Cale essa voz da culpa, falando da palavra para ela. Fale para si mesma: voz, se cale, porque a Bíblia diz que todo aquele que se arrepender e deixar o seu pecado, esse recebe perdão do Senhor. Não carregue culpa, querido. Não carregue culpa, minha irmã. Você não precisa conviver com isso, mas viva com o amor de Deus. Mas pastor, o que eu fiz foi feio lá atrás. O que você fez lá atrás foi feio, mas viva hoje como um aprendizado. Eu errei lá, mas aqui eu não erro mais. Não viva com culpa. O Senhor não te chamou para viver debaixo de culpa, mas a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, meu irmão. Pastor, qual é a outra voz? A voz do orgulho. O que essa voz diz para você? Eu errei, mas fulano, beltrano, ciclano errou mais que eu. Não, se alguém tem que pedir perdão é eles, eu não. Eu fui o que errei menos. Palavra para você, meu irmão. Eu vou te ajudar a vencer o orgulho hoje. Lá vai palavra de Deus. Você recebe? Levanta a mão. A Bíblia diz o seguinte: que aqueles que se humilham. Não, você não recebeu. Aqueles que se humilham, esses serão exaltados por. Pastor, mas eu fui o que errei menos e eu tenho que ir lá.
eu vou continuar o que o pastor Wellington começou. Vai e pede perdão. Pastor, eu errei menos, mas pede perdão. Vem aqui, eu te perdoo, tá tudo acertado, fica tranquilo. Eu quero viver a minha vida, eu quero viver em paz. Faça a sua parte, porque logo depois vem honra de Deus para a sua vida, querido. O problema é que a gente fica, não, eu errei menos, ele errou mais, fica medindo quem errou mais e quem errou menos. Isso te coloca numa condição do quê? De orgulho. Mas a Bíblia diz que aquele que tem um coração quebrantado e contrito, esse alcança de Deus o quê? Uma outra voz, a gente finaliza. Pastor, qual é a outra voz? A voz do medo. Essa voz diz para você: e se não der certo? E se não der certo? E se der errado? E se acontecer diferente do que estamos imaginando? Irmão, uma coisa é a gente ter um medo que é algo sadio, que nos ajuda nas nossas decisões. Outra coisa é deixar o medo me dominar. Tem pessoas que estão deixando o medo dominá-la, e por o medo dominar ela não sai de um ciclo, ela vive esse ciclo a vida toda, ela não sai. Tem pessoas que não conseguem sair de algumas doenças psicossomáticas, porque vive deixando o medo dominar, está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do... Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. E ainda que você e eu andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco. O cajado dele, sim, a vara dele, ele nos guia e nos consola. Sim, meu irmão, fique com a palavra de Deus, fique com a verdade de Deus, querido. Amém? Então, nós ouvimos que além de Deus falar, quem mais fala, gente? Além de Deus falar, quem mais fala conosco? O diabo, quem mais? Vozes internas. Pastor, mas agora, como saber se é a voz de Deus ou não falando comigo, pastor? Como eu sei se é a voz de Deus ou não falando comigo? Vamos lá. Primeiro, lendo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, meu irmão, eu sei o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de... Então, se alguma coisa for a mim comunicada que for diferente da Bíblia, eu vou saber, essa não é a vontade de Deus. Segundo, pastor, como eu consigo identificar que é a voz de Deus falando comigo? Com relacionamento, irmão, com Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui conhece algum casal que de longe consegue se comunicar com olhares? Rapaz, olhares? Conhece alguém assim? Deixa eu ver se alguém conhece aqui, gente, pelo amor de Deus. Conhece? Você é de repente assim, eu não é com sua esposa? É ou não é? Já sabe, se o olhar dela, tipo, chegar em casa o chicote vai estralar, nós vamos conversar e vai ser feio o pau. Não vai ter janta. É ou não é? Pelo olhar, a gente sabe, irmão, se a esposa, se o marido está gostando ou não de alguma coisa, pelo olhar. Ninguém percebeu, a esposa está dando risada para todo mundo, o marido está rindo para todo mundo, mas sabe que pelo olhar ele e ela não. Como a gente sabe isso? Através de... Então não tem como eu e você querer saber, ouvir a Deus de uma maneira assim muito clara, se eu e você mal conversa com Ele. Tem como, gente, isso? Não tem, gente. Aí você vê um monte de gente. Isso aqui é uma orientação, gente, tá? Entenda isso não como uma crítica, mas uma orientação do seu pastor. Não é errado orar pela vida dos irmãos. É errado, gente. O irmão está doente, o irmão está precisando de uma direção, o irmão está... É errado a gente orar por vocês? De maneira nenhuma, a gente vê na Bíblia isso. Mas você já viu aquela pessoa que todo final de culto está pedindo oração? Todo culto tá, lá no serviço, irmão, ora por mim. Irmão, ora por... Aonde ele vai, ele está pedindo oração. Porque aonde ele vai, ele quer uma revelação que? Diferente. Para você que vive dessa maneira, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você quer uma resposta do seu pai, você vai ao teu primo ou você vai direto no seu pai?
E por que você está querendo passar pelos seus irmãos, em vez de você ir direto falar com seu pai e ouvir ele? Isso aqui é com amor que eu estou falando para você, querido. Porque a gente fica na igreja pensando que a oração do pastor, a oração do presbítero, a oração do missionário, a oração de todo mundo resolve, todo mundo ouve Deus, menos eu. Peraí, o que eu e você estamos fazendo tanto tempo dentro da igreja, querido? É tempo, meu irmão, de eu e você se levantar e dizer: pai, chega, agora eu quero te ouvir, fala comigo. Amém, queridos? Versículo 8, coloca para mim Gênesis 3, 8. Gênesis 3, 8. Olha só. E ouviram quem? Ouviram a voz do? Quem foi que ouviu? Quem ouviu? Deus pisou no jardim. Deus pisou. Adão. Essa voz para ele foi irreconhecível. Eva e Adão não confundiu a voz do Deus, do nosso Pai, com a voz da serpente ou do diabo. É a voz de Deus. Lá vem ele. Lá vem o nosso. Quando eu e você temos relacionamento com Deus, a voz dele passa a ser mais clara para mim e para você, querido. Olha só, irmão, isso aqui é muito forte. Jesus, ele não tinha dúvida de qual era a voz do Pai. Olha o que ele dizia: eu estou anunciando a vocês o que eu ouvi de quem? Eu estou anunciando a vocês o que eu acabei de ouvir do meu? Ele sabia que era o Pai e ele anunciava. Adão e Eva não teve dúvida de que era a voz de? Agora deixa eu dizer uma coisa. O profeta Samuel ainda era pequeno, estava aprendendo o ofício de sacerdote. A Bíblia diz que ele ouve uma voz enquanto ele está dormindo: Samuel. Ele vai até o sacerdote ali e diz: Senhor, me chamou? Menino, volta a dormir. Vai dormir. Chamei não. Lá vem a voz de novo: Samuel. Samuel. Volta. Você me chamou? Ele: não, chamei não. Pela terceira vez, ele vai lá. O sacerdote Eli entendeu e falou: rapaz, essa voz que você está ouvindo aí, não é eu não. Deixa eu dizer uma coisa, vai te chamar de novo, tá? Quando chamar, diz assim: eis-me aqui. Pode falar, fala que eu te ouço. Fala que eu te ouço. Deixa eu te instruir. Você de repente está ouvindo Deus te chamar e você não estava percebendo, mas lá vai a orientação do Senhor. Hoje ainda eu vou falar com você. E quando eu falar com você, diz: pode falar, papai, porque é o teu servo, o teu filhinho ouve. Amém, queridos? Ele estava no templo, Samuel estava no templo exercendo o ofício, mas ainda não conhecia a voz de. Mas eu profetizo que o Senhor aqui está levantando um povo que vai escutá-lo e vai obedecê-lo para a honra e glória de Deus. Amém, queridos? A hora está voando, gente, meu Deus. Deixa eu concluir aqui. Pastor, e quais são as maneiras que Deus fala? Primeiro, a Bíblia. Essa é a primeira, gente. Deus fala através da Bíblia? Sim, claro, gente. Tudo tem que passar por esse filtro aqui, a Bíblia. Se você recebeu uma revelação, uma profecia, recebeu qualquer coisa que tiver contrário isso aqui, irmão, não é Deus. Não é Deus, porque Deus sempre vai estar em acordo, em harmonia com a palavra. Amém, queridos? Entraram umas coisas aqui, mas deixa quieto, Senhor. Não, eu vou falar, Jesus, eu vou falar, Jesus. Um dia estava tendo uma reunião, e nessa reunião
O profeta pregou, tal, e aí foi entregar um manto para o irmão, para a irmã. Diz assim: irmã, eis que te digo, o Senhor disse que você vai se casar comigo. Hã? É forte? A irmã olhou para ele e falou: rapaz, mas como se eu já sou casada? Hã? Vamos parar por aqui, vamos avançar. Jesus. Então a primeira forma que Deus fala conosco é com a palavra. Escuta, quantas vezes, quantos de nós pegamos a Bíblia? Eu fazia isso bastante, aprendi com a minha mãe. Eu fazia isso, pegava a Bíblia, Senhor fala comigo. Olha aí, ó, Deus falando comigo. Às vezes dava errado, aí não entendi. Peraí, Deus vai falar comigo de novo. Apocalipse. E o dragão saiu do... Vixe, Deus, não entendi isso aqui não, deixa eu abrir de novo. Eu já vi pessoas que abriram a Bíblia desse jeito e Deus falou com ela, sim ou não? Mas um conselho do seu pastor. Isso daqui não é sorte. Isso aqui não é sorte. Quando alguém vai na mesa de búzios, de tarô, lá é sorte. Aqui não, irmão. A palavra de Deus diz para nós: medita de dia. Para mim conhecer a Bíblia, eu não vou conhecer abrindo ela. Meu Deus, Ezequiel, uma visão de uma roda. Nossa, meu Deus, que é? Eu nunca vou aprender. Como que eu aprendo? Pegando a Bíblia desde o início e o que? Lendo. Pastor, mas é muito. Lê um capítulo por dia. Lê 2 por dia. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você em um ano lê a Bíblia. Já fez isso, pastor? Já, algumas vezes. Lê a Bíblia toda. Pastor, você entendeu a Bíblia toda? Não, mas muita coisa eu aprendi com o Senhor. Muita história que tinham me contado errado, eu aprendi lendo a Bíblia. Tinham me contado de um jeito, quando eu fui ler na Bíblia, eu falei: oxi, tá diferente? Tá entendendo, meu irmão? Então quando a gente, irmão, quantas vezes eu e você já lemos a Bíblia? Fomos para oração, lemos a Bíblia e lendo ali, na hora que a gente foi ler, irmão, Deus falou comigo de uma forma que me rasgava por dentro. É ou não é? Vem aquele bálsamo, aquele consolo, é ou não é? Você levanta outra pessoa, você vai aqui, arrebentado para a oração. Aí você vai ler a palavra, quando você levanta, você fala: Senhor, obrigado, consegui enfrentar o mundo agora, vamos para cima. É ou não é? Porque Deus fala por meio da sua palavra. Segunda forma que Deus fala, de forma audível. Como assim, pastor? Samuel ouviu Deus internamente ou externamente? Externamente. Ele confundiu a voz de Deus com a voz de quem? De Eli, o sacerdote. O nosso amigo e irmão em Cristo Jesus, Saulo, no caminho para Damasco, ele ouviu uma voz externa ou interna? Externa. A Bíblia diz, Atos capítulo, se não me falha a memória, 8, é 9, um negócio assim, 9, né? A Bíblia diz que houve uma luz muito forte. Saulo vai cair do cavalo, vai ficar cego. Ele vai ouvir a voz, e quem estava perto dele ouviu o quê? A voz. Só que hoje, nos nossos dias, as pessoas com quem eu converso, ou que eu já ouvi experiências dele, eu com as minhas experiências, eu particularmente nunca ouvi a voz de Deus de forma audível. Eu, nunca. Conheci uma irmã que tinha ouvido a voz de Deus audível 2 vezes na vida dela. O que a gente está acostumado com a terceira? Qual, pastor? A voz interna. Pastor, como que é essa voz interna? É meio que os pensamentos nossos, é como se fossem os nossos pensamentos, mas não é o nosso pensamento, é Deus falando com nós. Por exemplo, te dar um exemplo.
Um dia, tem um tio que morreu há pouco tempo, e eu estava orando por ele: Senhor, se o Senhor tirar ele dessa situação, transformar a vida dele, curar ele, ele vai poder pregar, Senhor, ele vai poder testemunhar das obras que o Senhor fez na vida dele. Deus aí me atravessou, enquanto eu estava orando, e falou comigo: Steve, eu não vou curar ele, ele vai morrer. Mas eu não ouvi audivelmente, eu ouvi internamente. Deus falou: eu não vou curar, ele vai morrer. Eu falei: mas pai, se ele, nossa, né, imagina ele testemunhando quantas vidas, quantas pessoas conhecem ele, né, que coisa tremenda vai ser. Sabe o que Deus falou para mim? Steve, eu dei muitas oportunidades para ele, mas todas ele rejeitou. Eu dei tempo para ele, agora ele vai. Não passou muito tempo, irmão, foi. Mas Deus falou internamente. Internamente. Está entendendo? Outra, a quarta, a gente vemos Deus falar também através dos anjos. Na Bíblia a gente vamos ver que Deus falou com Maria, comunicando a respeito do nascimento de Jesus. A gente vamos ver sobre Gideão, pastor. Deus falou com Gideão através de um anjo. Conheço irmãos que já tiveram essa experiência de um anjo descer onde ele está e comunicar algo para eles. Eu nunca tive essa experiência. Pretendo, quero, gente. Deus também se comunica através de sonhos. Deus se comunica através de... A Bíblia diz que José do Egito, ele teve o quê? E Deus comunicou para ele um projeto que Deus tinha para ele lá na frente. Sim ou não? Eu tive bastante experiências com sonho, gente. Mas eu confesso para vocês que eu tenho uma inveja santa da minha esposa. Tenho uma inveja santa dela. Gente, Deus já deu sonho para ela, gente. É algo assim tremendo. Eu estou contando isso como experiência para vocês entenderem e discernir quando Deus estiver falando com vocês. De Deus mostrar a pessoa sentada em um lugar, as pessoas que estão conversando com a pessoa, o assunto que está conversando, os olhares que estão ocorrendo, e quando ela vai falar para a pessoa, é exatamente daquela maneira que aconteceu. Quando a minha filha ficou internada o ano passado, minha filha foi ser internada, Deus me deu um sonho antes dela ficar doente. Eu estava com a minha filha, ela estava no meu colo e é como se ela caísse. E na minha mão veio um frasco. E tinha um negócio que eu não sei descrever, era como se fosse uma semente de alguma coisa, ao mesmo tempo em volta com uma fumaça, um negócio assim. Conforme eu ia olhando, aquilo ia se desenvolvendo. E minha filha caída no chão. Na hora eu compreendi que era uma enfermidade, uma doença que estava vindo sobre ela. E não seria algo leve, seria algo pesado. A minha filha, para quem não sabe, ela ficou internada. E a enfermidade que ela pegou é uma pneumonia bacteriana, gente. Olha aí, bacteriana. Ela pegou andando no ar, gente. Andando no ar ela acabou pegando. Deu a má sorte de pegar. E aquilo foi desenvolvendo, e foi levando ela para o quadro clínico que ela foi parar. Mas glória a Deus, que além de o Senhor mostrar, o Senhor livrou ela e ela está bem, para a glória de Deus. Amém? Então Deus se comunica através de sonhos, gente. Deus já me deu muitos sonhos. Já sonhei com pessoas, e pessoa famosa. Eu estava com a pessoa e eu chegava e falava: Senhor, eu sei o que o Senhor está querendo aqui. O que o Senhor quer, me mostra o que é que eu devo fazer. E depois de algum tempo Deus coloca uma pessoa, me conecta com pessoa, e essa pessoa vai me levar a viver algo que o Senhor tinha para mim, queridos. E o Senhor, eu orei ao Senhor, o Senhor me orientou o que eu tinha que fazer com aquela pessoa, e Deus desenrolou o manto. Então assim, Deus sempre fala conosco através de sonhos, visões. Pastor, Deus fala através de visões? Na Bíblia você vai ver muitas visões, muitas. Uma delas que eu tive, a gente já encerra, foi quando na minha casa antes a gente fazia um trabalho, culto, minha esposa com as meninas, e eu na casa de um outro irmão, fazendo com os rapazes. E naquele dia não foi nenhum rapaz, pastor Wellington. Foi nenhum rapaz, nenhum. Falei, meu Deus. E nós oramos, demos as mãos.
Falei, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Na hora Deus me deu uma visão. Ele me mostrou à noite, madrugada, e a gente evangelizando um monte de pessoas, mostrou as praças. A gente falamos, eu passei o recado para eles, falei, vamos para as praças? O Senhor está falando para a gente ir para as praças. A gente ficou a madrugada inteira, irmão, e tivemos uma experiência maravilhosa, como eu não tinha tido ainda antes. Evangelizando, viu quantas pessoas que conheceram Jesus se afastaram, pessoas que retornaram para Jesus. Tive uma outra visão uma vez, quando eu ia fazer trabalhador como olhador de rua. Eu orei e falei, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente vai fazer esse trabalho hoje? Deus me deu uma visão e me mostrou o lugar lá, onde nós tínhamos que ir. Nós fomos e nesse dia, o Senhor curou um homem que estava morrendo de dores. Para a glória de Deus, quando nós terminamos de orar, ele falou, rapaz, a dor desapareceu, eu estou bem agora. Levantou e falou, estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Que bênção, glória a Deus. Então Deus, ele sempre fala para finalizar aqui, a gente termina. Deus, ele fala com nós também por meio das pessoas. Por exemplo, que nem aqui, a gente está ministrando a palavra para você. Usa pessoas para entregar recados para a gente. E a última que eu quero falar é sobre a circunstância. Isso aconteceu com Jonas, aconteceu com Balaão e aconteceu com Noemi. Quero frisar aqui em Balaão. Quem lembra da história de Balaão, o profeta que a jumenta falou com ele? Lembra? Deus já tinha falado com ele e ele desobedeceu a Deus e começou o quê? A ir no caminho dele. Quando a jumenta começou o quê? A prensar ele aonde? Na parede. E ele começou a esmurrar. A jumenta falou, o que você está fazendo? Você está doido? E a jumenta falou, gente, imagina uma jumenta falar com você. É ou não é? Rapaz, quanto tempo eu estou com você? Eu já fiz isso por acaso? Você não está vendo o tamanho do anjo que está na frente aí doido para matar nós? Não? É ou não é? Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, eu não entendi bem o que você está querendo dizer. Às vezes você está tentando algo que Deus já falou que não é para você fazer, e você está fazendo. E você está vendo que está dando errado uma vez, já deu 2 vezes errado, deu 3, você está insistindo. Vai chegar uma hora que Deus vai deixar e você vai quebrar a cara. É melhor você ouvir a voz de Deus, porque senão você vai se arrepender depois de fazer o que Deus falou que não era para você fazer. Estão entendendo isso aqui, gente? Queridos, e aqui eu encerro a mensagem. Que a gente precisamos então que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Não fala de uma forma. Eu falei de algumas maneiras como Deus fala, mas Ele não fala apenas de uma. Tem várias, eu falei de algumas, mas existem outras que Deus fala. Amém, queridos? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Põe a mão no seu coração.